O nosso tema de hoje é para falar sobre mais um projeto, né, do Embaixadores da Cidadania, mais um dos vencedores do projeto Embaixadores da Cidadania. E desta vez vamos conhecer o projeto da empresária e doutora em Biologia Molecular, a Tanise Kianakiewicz, que é intitulado Qual é a Sua Horta?, que incentiva a criação de hortas como forma de despertar a consciência ambiental. Então a gente vai falar sobre esse assunto. É ODS 4, é educação de qualidade para todos e todas. E por isso, já aparecendo na nossa tela, a Lívia Bailão e também a Tanise. Eu vou começar com os visitantes, Lívia, então por isso vou novamente esbanjar o meu polonês aprendido nos jogos da seleção brasileira contra a Polônia. Seja bem-vinda, Tanise Kianakiewicz. Acertei, não acertei? Sim, sim. Seja bem-vinda, Tanise. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu agradeço essa oportunidade e estou aqui, então, para estar contando para vocês o que vocês quiserem sobre o projeto. Eu estou aqui à disposição. Nós vamos querer saber tudo. Antes, Lívia, seja muito bem-vinda, Lívia. Olá, Vinícius. Aqui a gente é muito curioso, né, Tanise? A gente gosta de saber de tudo, perguntar tudo. Boa tarde, Vinícius. Um abraço para você no estúdio, para toda a equipe do Sistema Sagres, do programa Tom Maior. Tanise, grata pela sua presença conosco e um grande abraço a todos os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Nós estamos conversando com a Tanise e a Tanise está falando de Niquelândia, cidade localizada no norte do estado de Goiás, a mais ou menos aí a região norte, 300 quilômetros da capital. E Tanise, a primeira pergunta que eu quero fazer, qual é a sua horta? Olha, a minha horta, na verdade, é a horta da minha mãe. Foi ela que me inspirou, né, a fazer hortas. Então, eu fiz um vídeo pequeno de uma horta que ela estava fazendo e eu achei que ficou legal, assim, porque nós somos gaúchos, né? Nossos parentes moram lá no sul. E há muito tempo, e aí a gente pensa assim, mas como fazer para as pessoas participarem do nosso dia a dia aqui em Goiás? E aí todo mundo amou a ideia do vídeo, e aí ficou muito querido, assim, ficou uma coisa simpática, ficou alegre, e aí ficou aconchegante também, ficou hospitaleiro, né? As pessoas que não podem vir nos visitar estavam vindo até a nossa casa por meio do vídeo. E a sua horta, Olívia, qual é a sua horta? Ixi, Vinícius, olha só, meus pais têm uma chácara e lá, além de horta, tem pomar, tem um monte de coisas. Eu como alface todo dia da horta, tomate, laranja, manga, piqui, agora até piqui tá dando. Então eu posso dizer que eu tenho uma horta muito farta, muito grande, gostosa, à minha disposição, viu, Vinícius? Coisa boa. Você queria começar perguntando, Lívia? Porque a Tanise comentou conosco, né, Tanise, que foi algo que você começou a fazer para compartilhar o seu dia a dia e da sua mãe com os parentes, é isso? Do Rio Grande do Sul. E isso acabou se tornando um projeto reconhecido, né, pelos embaixadores da cidadania. Como que se deu como que você aproveitou essa ideia, num princípio doméstica, mas para transformar isso num projeto com repercussão social, no formato do Embaixadores? Olha, é uma história longa. A ideia do game, né? Então, essa foi tipo a cereja do bolo, o vídeo da minha mãe, né? Mas antes disso, eu já pensava em fazer jogos enquanto estava no doutorado. Eu desenvolvi um projeto de games, mas eu vi que era de tabuleiro e era muito ainda longe da realidade. Eu precisava de algo mais prático, mais mão na massa. Logo depois disso, eu fui morar um tempo na casa dos meus pais, porque eles moravam num assentamento lá em Flores de Goiás.
E aí eu passei a trabalhar na escola do assentamento, e aí era muito difícil engajar os estudantes em atividades. E aí eu elaborei um game, um jogo, e foi muito bacana. A turma toda, as crianças passaram se engajar nas atividades e o índice de aprendizagem era incrível. Tabuada, coisas que as crianças às vezes têm dificuldades de aprender. E aí eu pensei, bom, eu vou... Aí eu comecei a trabalhar na UEG, lá em Iporá. Depois eu fui para Foz do Iguaçu, na Unila, e aí voltei novamente agora em 2017 a UEG aqui de Niquelândia. E eu sempre levei muito a questão de jogos na sala de aula, não assim, não jogar, mas como, por exemplo, um processo de gamificação, que é, em vez de fazer uma única prova avaliativa, eu fazia vários desafios e os estudantes poderiam escolher quais desafios eles poderiam estar entregando, desde que fechasse a nota, né? Eles poderiam acompanhar a sua pontuação. E quando eu fiz esse curso aqui, do Embaixadores da Cidadania, eu entrei de cabeça, eu comecei a jogar. Eu não estava preocupada com o que viria depois. Eu estava focada em cada desafio. E lá, na metade adiante, eu fiquei sabendo que a gente precisava escrever um projeto. E eu não tinha muito tempo, então eu reuni os elementos que eu tinha e coloquei no projeto, mas eram coisas que eu já vinha trabalhando há muito tempo, né? A questão da horta, né? A questão da sustentabilidade, a questão da gente ter recursos. Uma coisa que sempre me deixou muito inquieta aqui no Brasil é o fato de nós vivermos num país tropical, rico em frutas, e ela ser tão escassa para as pessoas que ela não é abundante para todo mundo. Eu tive uma infância no meio rural, então lá havia uns 400 pés de laranja, nós tínhamos frutas o ano todo. E quando eu passei a morar na cidade, eu vi que o que era muito abundante na minha infância era um recurso escasso. E aí a horta, né, ela tem esse portal mágico, né, que ela abre possibilidade para todas as pessoas. Então, hoje, Não, nós estamos essa ouvindo. ideia... Eu estou ouvindo a minha voz. Faz parte da conexão com a internet, viu, Tanise? Tá. Então, assim, e aí, dentro dessa história que você conta, como a gente une e aproxima gerações que uma que viveu no campo, que tem essa relação tão íntima, tão próxima com o meio ambiente, para uma outra que não se conecta dessa forma com o meio ambiente, mas se conecta com o digital, se conecta com as pessoas de várias formas, mas que não e no ambiente urbano a gente não vê esse incentivo a hortas municipais, a que as pessoas possam, num prédio, por exemplo, num condomínio, compartilhar um espaço que seja horta. A gente não vê isso como uma cultura, como um costume. Como é que a gente une essas gerações com esse seu objetivo de desenvolver, implementar novas hortas aí pelo Brasil, em especial Niquelândia? Eu acho que os meios digitais, né, a facilidade hoje de gravar um vídeo e publicar isso, eu acho que essa é a ferramenta de conexão entre o fazer, né, porque as pessoas que cultivam a horta não vão estar dominando as tecnologias de gravar um vídeo, de postar, mas com certeza os netos, os filhos, eles vão ter muito mais facilidade. E aí eu acho que essa parceria pode ser uma parceria ganha-ganha, né? Todos ganham, porque vai ser um desafio aprender a fazer tudo isso, porque a gente... E quando nós fizemos juntos, em rede, e na forma de brincadeira, eu acho que é muito... a gente aprende. Não necessariamente... a gente pode aprender vendo o outro fazer, né? Então, eu lembro que quando eu estava na universidade, eu nunca participei de projetos de extensão. Sempre
toda a minha vida acadêmica foi nos laboratórios como iniciação científica. E enquanto professora universitária, eu lembro que todas aquelas vivências que eu via os meus colegas participando dos projetos de extensão, foi a chave, me ajudou muito, porque eu vi o trabalho deles, eu não participava, mas eu assistia de alguma forma as conversas, os posts, as publicações, e isso tudo me ajudou muito na hora que eu precisei colocar a mão na massa e atuar. Então, eu acho que a gente aprende também vendo o outro e fazendo, né? A gente aprende fazendo, e tem muitas coisas que a gente só vai aprender de fato se colocar a mão na massa, né? Mas se a gente já viu que alguém já deu conta de fazer, que alguém já fez, isso também dá possibilidades para que a gente faça também. Então, tem muitas cidades já que são exemplos aqui no Brasil de hortas comunitárias, né? Uma cidade que eu acho que eu tenho acompanhado é Curitiba. E aqui em Piquelândia nós temos muitos espaços, né, que não são ocupados, que a cidade cresceu, houve vários loteamentos, e esses lotes, muitos, houve uma retração com o fechamento das mineradoras, com a atividade da mineração, né? Então, esses espaços precisam ser utilizados de alguma forma. Aqui na cidade também já tem hortas comunitárias tradicionais que já foram muito ativas e que atualmente não estão sendo utilizadas. Então, o resgate dessa história também, dessas hortas que já foram atuantes, é um desafio aqui desse projeto. Lívia. Vinícius, eu quero perguntar para você, Tanise, a gente dá para ver, né? Você vai narrando a sua história, a sua trajetória, o quão ativa, dedicada, criativa, né? Você é, porque se engaja nas aulas, criando, né, estratégias para trazer a atenção dos alunos, enfim. Muito interessante. Eu queria saber, e é uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os projetos do Embaixadores da Alegria. Embaixadores da Alegria, ó, gente, da cidadania, desculpa. Como é a Tanise que entrou para o Embaixadores da Cidadania e a Tanise que saiu? O que esse projeto te agregou, né, de valores, de conhecimento? Conta para nós um pouquinho sobre isso, por favor. Olha, eu estava pensando sobre isso justamente hoje, né? Porque o que isso representou para mim? Até 2019, eu atuava na área docente. E aí, desde 2015, eu venho me preparando para atuar para ser empresária, para fazer essa migração da atuação acadêmica para o empreendedorismo. E aí, e esse ano, então, o Embaixadores da Cidadania é um portal para mim, porque ele vai me permitir estar atuando no ensino, na educação, em outras frentes, talvez em parceria com as universidades, mas no lugar de pessoa comum, no lugar de cidadão comum. Porque quando a gente atua como representante de um órgão público, como a UEG, uma universidade, a gente tem ferramentas, a gente fica mais empoderado. Então, várias atividades sociais, elas são mais fáceis. Então, agora esse desafio, né, eu como um cidadão comum, então, antes é como se eu habitasse o Monte Olimpo, né, o quase semideus, porque a gente tem a maquinaria pública a nosso dispor. Então, e aí agora, como vou fazer isso? E aí o que tem me deixado, eu estava assim, eu não tenho parceiro, estava muito preocupada. Aí eu comecei a fazer o levantamento, eu já tenho todas as parcerias necessárias, né? Eu já tenho apoio, né, de instituições públicas, de sindicato rural, de instituições privadas de ensino. Então, eu tenho o apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Instituto Tiradentes, e esse apoio já é o suficiente para a gente começar, né, para a gente fazer. Então, eu estou tranquila, assim,
o novo sempre dá um pouco de medo, né? A gente fica, o que eu vou fazer agora? Mesmo que eu tenha experiência anterior, essa experiência agora é totalmente nova, é totalmente inédita para mim. Então, está sendo interessante, assim, está sendo bem desafiador, porque é fácil escrever, agora sair do papel, colocar na prática, instigar a curiosidade, né, da comunidade que vem participar desse projeto é um desafio, sim. E espero, assim, que eu os contagie também um pouco com a minha curiosidade, porque eu sou muito curiosa. Então, você falou da curiosidade, e é isso que me fez fazer todo o programa dos Embaixadores da Cidadania, porque cada novo bloco, cada novo curso trazia muitas novidades, e era muito interessante. E aí a inspiração também, se eu conseguir trazer um pouquinho desse clima, né, dessa aura, né, do Embaixadores da Cidadania para esse concurso, qual é a sua horta, nós já vou ficar muito feliz, né? Então, a ideia é começar pequeno, começar com o que a gente pode fazer, e é isso. O meu primeiro passo é fazer, sabe? Se tiver 10 pessoas participando do desafio, qual é a sua horta, será ótimo. Essa é a minha meta para a gente começar, né? Para poder tratar essas pessoas com carinho e para que esse grupo, né, possa ser cuidado e a gente possa aprender juntos, porque eu vou estar aprendendo com todo mundo também. Maravilha, muito bacana, né, Vinícius? Está de parabéns, viu, Tanise? Com certeza. Obrigada. Tanise, e aí você foi conversando e foi explicando um pouco do seu trabalho, eu fui me lembrando de outros temas, de outras entrevistas que já trouxemos aqui no nosso programa ao longo de 2020, falando justamente sobre esse processo de educação alimentar. O processo da horta, e aí eu quero aproveitar da sua experiência como bióloga, né, como integrante da academia, o quanto a educação alimentar, né, e não é aqui, eu não estou aqui falando de dieta, não estou aqui falando desse tipo de educação alimentar, estou dizendo assim, da gente conhecer aquilo que a gente come, produzir aquilo que a gente come, o quanto isso é importante para um movimento de posicionamento das pessoas, empoderamento das pessoas com relação à alimentação, para combate à fome, né? Nós até trouxemos já várias entrevistas e muita preocupação, como é que nós vamos alimentar tanta gente aí até 2050? Então, são grandes desafios que estão postos agora e que, como a horta em casa, a horta comunitária pode colaborar com esse movimento? Eu acho que nós perdemos Tanise, eu aaho que nós perdemos o contato, né? Nós estamos com um probleminha técnico, nós não estamos te ouvindo. Eu acho que deve estar desconectado, o seu microfone deve ter se desconectado ou do celular ou do seu dispositivo. E vamos tentar restabelecer o contato, né? Nós estamos conversando com a Tanise Kinakiewicz, ela que é empresária, empreendedora, bióloga e doutora em biologia molecular, e estamos entrevistando ela, é uma das eleitas, um dos trabalhos selecionados, um dos 10 trabalhos selecionados pelo Embaixadores da Cidadania, que foi desenvolvido ao longo de 2020. Você consegue me ouvir, Tanise? Sim, estou te ouvindo. Agora voltou. Eu tinha te feito a pergunta sobre a educação alimentar. Isso. A educação alimentar, ela é uma das coisas que eu vejo que a gente tem uma alimentação muito pobre, muito restrita, mesmo com a abundância de todos os recursos que nós temos. E é isso também, assim, porque quando eu estava fazendo meu pós-doc em ensino de ciências, um dos gargalos do ensino é investir nas crianças
do pré-natal até os 4 anos. Se essa criança, pré-natal, aos 4 anos de idade, receber uma alimentação saudável, todo investimento dali em diante, o governo vai ter retorno, né? Todo investimento em educação vai ter retorno. Se a criança perde essa fase, então não é bem alimentada nessa fase, todo investimento que o governo tem em educação logo adiante vai ficar 1 por 1. Se ele investe R$1, ele vai ganhar R$1 de retorno no futuro. E às vezes não há nada mais frio do que um conselho que não pode ser seguido. Não adianta eu trazer informações se essas informações, se a criança não, se o adolescente, as pessoas não têm como acessar. Eu senti isso na pele quando eu fiquei doente, quando eu descobri que eu tinha intolerância alimentar. E aí, enquanto eu não descobri qual era o alimento, eu estava sofrendo muito, né? E por quê? Porque enquanto cidadã, por exemplo, enquanto eu precisei ter uma dieta comum, né, como todo mundo, porque eu tinha poucos recursos na universidade, então eu precisava me alimentar do básico, né, muita massa e tal. E aí, com o passar dos anos, esses alimentos foram me intoxicando, né? E aí eu fiquei doente e perdi a minha memória. Então, o que adiantou o governo ter investido em mim lá desde o início, né, da minha formação? Eu sempre estudei em escola pública e fiz a pós-graduação, tudo na escola pública, com bolsas, se na hora de vir atuar, de ser, dar minha retribuição para a sociedade, a minha memória apaga, né? Os dados apagam. Então, a memória, o registro da memória para a educação, para a aprendizagem, para uma nação, é muito importante. Então, nós precisamos de pessoas que lembrem do passado, do que aprenderam e que não esqueçam. Então, eu vi o quanto que a saúde, o quanto que é importante uma alimentação saudável, boa, para manter um cérebro bom. Hoje, sabe-se que 90% dos neurotransmissores são sintetizados no intestino. Então, uma alimentação saudável, com bastante fibras, bastante verde, bastante frutas, é muito importante para a pessoa produzir os neurotransmissores para aquisição de informação, para aprendizagem. Tanise, então, pode falar, pode completar. É isso. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de compartilhar suas experiências, seu conhecimento e que a gente possa fazer dessa entrevista uma oportunidade, o início de replicação também de outras pessoas que queiram fazer horta em casa, participar do seu projeto. E aí eu queria saber o seguinte, quem tem algum interesse de conhecer um pouco mais do seu projeto, conhecer dessas iniciativas, como é que ela te encontra? E-mail, rede social? Sim. Então, a minha rede social no Facebook é Tanise Knakiewicz. Eu tenho um canal, eu comecei a gravar os vídeos, mas ele está meio parado porque eu estou em reforma. A ideia é, a partir de março, começar a divulgar mais. O nome do canal no YouTube é Girafa Carotena. Girafa Carotena? Girafa Carotena. Com C-A Carotena. Isso, de caroteno. Da cenoura. Laranja da cenoura. Sim. Que tem a ver isso com isso. E, bom, a girafa é o animal com maior coração no mundo animal e o caroteno é o pigmento que descobriu que um inseto, que é o primeiro animal capaz de fazer fotossíntese, ele faz fotossíntese a partir do caroteno. E aí eu achei interessante criar um mascote, né, para representar as minhas ações de empreendedorismo, criando esse mascote, né, a girafa carotena. Então, fica aí a dica para os nossos telespectadores, ouvintes, buscar no YouTube o canal Girafa Carotena e também no Facebook a Tanise Knakiewicz, para buscar mais informações, trocar experiências e construir... pode falar. Tem no YouTube, no Facebook, eu também tenho
uma página chamada Espaço Multiverso, Oficina Científica. Lá eu publico muitas ações, né, de hortas também, porque eu quero fazer essa junção entre o cuidado do planeta Terra e a conquista de novos espaços. Com certeza. E a gente fica à disposição para ajudar. Sempre que tiver novidades, pode mandar mensagem para a nossa produção e a gente vai registrando aqui, viu, Tanise? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Conversamos então com a Tanise Kniakiewicz, ela que é empresária, é doutora em biologia molecular, empreendedora, né, social e um dos projetos aprovados de impacto social pelos Embaixadores da Cidadania. Lembro que o projeto foi desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado de Goiás e também a Universidade Federal de Goiás e teve o apoio do Sistema Sagres de Comunicação.